Deus é bom em todo tempo. E se algum problema tiver aí no YouTube, permaneça na rádio. Nós estamos aí trabalhando para que possamos enviar para o máximo de pessoas possíveis, né, a palavra de Deus, enviar, compartilhar o conhecimento, né, do coração de Deus, da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos antecipar, né? Vamos aí para frente para a gente poder ganhar tempo, porque pela manhã aqui é corrido. Daqui a pouco nós vamos sair para trabalhar. Então nós estamos aqui prontos e desejosos de entregar para você aquilo que Deus tem desejado, né? Amém? Glória a Deus. Estou aqui dando uma olhadinha aqui no YouTube, mas parece que o sinal não está indo em tempo real. Então deixa eu só dar alguns cliques aqui e vai dar tudo certo, porque Deus é bom em todo tempo. Amém, meu irmão, minha irmã? Tá funcionando tudo direitinho, glória a Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, né? Você que pode, você que tem disponibilidade, você que está assistindo depois também, queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não pode abrir a sua Bíblia, irmão, fique em paz, fique tranquilo. Amém? Nós estamos aqui comprometidos em ministrar, né, e falar sobre a palavra do Senhor de maneira íntegra. Então, se você não pode abrir agora, você pode depois conferir na sua Bíblia. Faça como os bereanos e confira para ver se aquilo que eu estou falando, aquilo que o pastor Rico está ministrando, realmente está em linha com a palavra, né? Se eu não estou inventando moda aqui, porque hoje em dia a moda é inventar moda, irmão. Então tem muita gente inventando coisa na palavra aí que não é o que a palavra está dizendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. 1 Timóteo 2 diz assim, no versículo 1: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Paulo, ele envia aqui uma carta, né, a Timóteo. Timóteo, que era assim um discípulo de Paulo, né? Se você acompanhar ali, você vai perceber a história de Timóteo, a história de Paulo, e perceber que é uma ligação muito forte, né, ministerial e pessoal, porque depois nós percebemos que Paulo, ele anseia pela presença de Timóteo. Nós percebemos quanto Paulo considera Timóteo, né? Então virou até uma grande amizade, né? O que é uma grande bênção, porque as coisas fluem e nascem a partir de uma grande amizade, e aquilo que representa o relacionamento de um discípulo, né, e de um mestre, de alguém que está ensinando alguma coisa com alguém que está aprendendo alguma coisa, passa por esse crivo de amizade, né? E é muito bom, porque quanto mais amizade, mais influência um tem com o outro. Isso fortalece laços, né? Então é muito bom que isso aconteça. E nós percebemos aqui que isso aconteceu com Paulo e Timóteo, um laço forte, né? Existe uma ligação muito forte. Eu li o livro Em Busca de Timóteo, de Tony Cook, e oriento, super indico para que você leia. Um livro assim extraordinário, principalmente para você que deseja entender o que é servir, para você que deseja entender o que é estar disponível
para servir no reino, você precisa ouvir sobre Timóteo, ouvir sobre essa relação de Paulo e Timóteo. Eu até me emociono para falar sobre isso, porque eu li esse livro num momento da minha vida onde eu precisava entender o que era servir, o que realmente era o meu propósito, o meu chamado, como eu deveria executar o meu chamado, como eu deveria fazer o meu chamado. E aí então, quando eu li o primeiro livro, Qualificados, né, do Tony Cook também, um livro assim extraordinário, que vai alinhar a tua vida à luz da palavra, para que você consiga enxergar coisas que você precisa ajustar, né? Se você quer chegar longe, meu pastor Nelson, pastor presidente do Verbo da Vida, ele sempre diz assim: se você quiser chegar longe, chegar ao seu destino com segurança, você precisa fazer ajustes, né? Assim como quando você vai viajar, então você faz uma revisão do carro, vê lá se os parafusos estão apertados, se as rodas estão bem ajustadas, né? Se o motor vai aguentar a viagem, para poder ter uma viagem tranquila, né? E no chamado ministerial, na vida ministerial, na vida com Deus, também é dessa forma. Nós precisamos estar fazendo ajustes na nossa vida. Irmão, nós precisamos entender que nós só vamos alcançar a perfeição quando esse corpo aqui ele for transformado. Nós precisamos ter o entendimento de que durante toda a nossa vida aqui, nós vamos passar buscando chegar à perfeição. Porque existem dois extremos muito ruins. O primeiro extremo é: eu sou pecador, Deus conhece o meu coração, sabe que eu não consigo ficar sem pecar, então eu vou tocar o horror, porque Deus sabe mesmo. Esse é um extremo. As pessoas tentam envolver a graça de Deus nesse tipo de confissão. Eu vou dizer para você que a graça de Deus não está envolvida nessa confissão. A graça de Deus ela não está envolvida nesse tipo de comportamento. Porque a graça é justamente para te trazer a possibilidade de andar em santidade. A graça e o favor de Deus, eles nos permitem, nos dá a condição de nós andarmos em integridade. Eu sempre falo aqui no meu programa, né, e eu volto a falar, gosto de sempre estar falando isso, que nós não temos que andar em pecado, meu irmão. E nós não devemos andar em pecado. E mais, nós não somos pecadores. Você que uma vez confessou Jesus como seu Senhor, recebeu Jesus, se arrependeu das obras mortas, como Hebreus 6 diz, das doutrinas básicas do Evangelho. Arrependimento de obras mortas. Então você que se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como seu Senhor, não fique dizendo que você é um pecador, meu irmão. Porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele se entregou na cruz do Calvário, para que você e eu não fôssemos pecadores. O fato de você pecar, o fato de você errar, isso não torna você novamente um pecador. O que vai te tornar um pecador, meu irmão, é uma vida na prática do pecado. Nós éramos pecadores, porque a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa era uma condição que nós estávamos antes de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, porque ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então nós percebemos que há uma grande confusão nos nossos dias sobre isso. Então, meu irmão, entenda: você não é um pecador. Você errou, arrependa-se. Se arrependa, peça perdão, se aproprie do perdão, porque o perdão já foi conquistado para você. O perdão do pecado foi conquistado. Não tenha uma vida deliberada no pecado, meu irmão. Não viva deliberadamente mergulhado no pecado. Os ajustes que você precisa fazer na sua vida passam por se santificar, por se afastar das trevas, do pecado, da morte. E quando eu falo morte, eu falo justamente essa consequência, porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Então saiba que se por acaso você foi ensinado dessa forma, que a graça te permite viver em pecado, ter uma vida liberada no pecado, eu quero dizer para você que isso não é verdade. E quero ser mais enfático, quero te dizer que isso é doutrina de demônios, como Paulo também falou a Timóteo. Já naquela época se ensinava a doutrina de demônios, porque quem mais senão os demônios e Satanás vai desejar que uma pessoa viva numa vida de erro, de pecado? O pecado causa separação de Deus, meu irmão. O pecado separou o homem de Deus. A desobediência, a contaminação, a corrupção que entrou no coração do homem separou o homem de Deus. E todo o plano de redenção, onde Jesus se entregou por mim e por você, foi para restabelecer essa condição do homem com Deus, esse relacionamento do homem com Deus. E aí vem esse povo novo, querendo dizer que a Bíblia precisa ser reformulada, que o Evangelho é arcaico, fora de moda, e muitos estão aderindo a isso, como se Jesus Cristo ele estivesse na moda em algum momento. Qual que era a moda do tempo de Jesus? Jesus se adequou à moda do tempo dele? Jesus se adequou a que os fariseus falavam? Em algum momento Jesus se adequou àquilo que era a contaminação da época? Não, meu irmão. Jesus se manteve íntegro até o final. E esse foi o ensinamento dele para nós. Integridade. Vida de fé. Aleluia. E é dessa forma que nós devemos andar, que você deve andar. Você não pode pegar a graça de Deus e transformar ela numa autorização para você viver em pecado, meu irmão. Ter uma vida de adultério, uma vida de roubo, de coisas ilícitas, de trabalhos ilícitos, se envolvendo com todo tipo de contaminação, de palavras torpes, de sentimentos que te levam para fazer coisas que você não deveria fazer, de prostituição. Não faça isso, meu irmão. Paulo disse aqui no versículo 3: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Irmão, pecado é pecado. Eu não estou aqui dizendo para você que nós somos santos e nunca mais vamos errar. Não, não é isso, não. Mas, meu irmão, nós não vamos nos levantar pela manhã, como uma manhã como essa, e já ter o sentimento de, meu, o que eu vou fazer hoje? Que pecado que eu vou cometer hoje? E você sabe que o homem pecador, o homem que vive deliberadamente no pecado, que está nas trevas, que ele não está em Cristo, ele levanta dessa forma. Você vai lembrar aí, se você foi dessa forma, provavelmente você vai lembrar de alguma coisa. Mas eu posso falar sobre mim. Quando eu estava nas trevas, eu já levantava pensando assim, quantas mulheres eu ia conseguir ficar, conquistar nas trevas. E aí você fala assim, nossa, pastor, então o pastor era mulherengo? Era, irmão. Gostava muito. E posso te falar mais? Não é que gostava simplesmente. O desejo, ele permanece a vida inteira, meu irmão. Se você tinha desejo sexual aflorado, você não vai mudar porque você aceitou Jesus. Se você tinha desejo de roubar, isso não vai mudar porque você aceitou Jesus. Se você tinha o desejo pela mulher de outra pessoa, isso não vai mudar
fortalecimento no Espírito para você resistir. Porque a Bíblia nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe que as pessoas estão ensinando por aí que você aceita Jesus e fica tudo bem, você não vai mais ser tentado, né? Não vai mais ter nenhum desejo carnal. Meu irmão, isso é mentira. O que vai acontecer é que você vai vencer os teus desejos. Você vai andar acima dos teus desejos, renovando a sua mente pela palavra de Deus. Você estabelece uma vida santa, digna do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, depende de você, porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse programa está comprometido com a verdade, com trazer o conhecimento ao seu coração da verdade da palavra de Deus. E eu não vou abrir mão de pregar o Evangelho de forma correta, de dizer aquilo que o Evangelho está dizendo. Homossexualismo é pecado, sim. Roubo é pecado, sim. Adultério é pecado, sim, meu irmão. Mentira é pecado. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Eu estou aqui para te alertar e te dizer: abandona, meu irmão. Abandona a vida de pecado. E eu não estou falando só com aquele que não é cristão, não. Porque hoje em dia os cristãos estão vivendo uma vida deliberadamente no pecado. Muitos cristãos envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome de Jesus, e pior, causando nas pessoas que não são convertidas nojo do Evangelho, muitas vezes, raiva dos cristãos por causa dos seus posicionamentos. Nós devemos ser conhecidos como a luz do mundo, o sal da terra, ser a diferença onde nós formos. Eu vou dividir com vocês aqui rapidinho, nós estamos acabando aqui a ministração, mas ontem eu fui trabalhar num evento, vou até fazer aqui o jabazinho, mas um evento de uma empresa, que eles fazem um evento que eles têm uma empresa, Elas Empreendimento, são mulheres que são empreendedoras, elas fazem umas reuniões e ensinam outras mulheres como serem empreendedoras. Eu fui trabalhar lá nesse evento como filmmaker e o evento foi o dia inteiro, um evento assim extraordinário, muito bom, falando sobre a capacidade da mulher de conquistar, de realizar, muitas mulheres dando testemunhos, falando lá sobre a forma como ela cresceu profissionalmente, assim, maravilhoso, maravilhoso, muito bom mesmo. Mas em determinado momento, a líder uma das líderes, né, do evento, a Isa, ela percebeu no espírito uma unção disponível naquele lugar. Não era um culto, não, não era um culto, era uma reunião de empresários, mas ela percebeu uma unção disponível para curar mulheres. Ela simplesmente se moveu nessa unção. E aquilo que era uma reunião empresarial se transformou num derramar do poder de Deus. Pessoas se derramando, se ajoelhando. Pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus de forma poderosa e espetacular. Irmão, você que é cristão, que está me ouvindo, você que está aí nos acompanhando, entenda: nós cristãos não estamos nesse mundo para ser igual aos demais. Nós estamos aqui para salvar os demais. Não estamos aqui para fazer como eles fazem, como o homem carnal faz. Nós estamos aqui para salvar o carnal, para salvar aquele que não conhece Jesus.
muito feliz de dividir com você essa palavra, de trazer essa consciência ao seu coração. Amém? E nós vamos aí continuar então o nosso tempo de música, trazendo para vocês aí uma música que fala uma grande verdade. Você ouve aqui então agora conosco com a banda FO, a música Cristo Há de Voltar. E olha, meu irmão, por que eu digo grande verdade? Porque Ele está à porta. Arrependa-se, derrame o seu coração diante dele hoje. Arrependa-se, porque Ele está voltando. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Grande beijo no seu coração aí. Daqui a pouco nós voltamos para o encerramento do programa. Você ouve então banda FO, Cristo Há de Voltar. Worship God. Cristo há de voltar e vem para me levar.